Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta quinta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Atos capítulo 22, versículo 14, que nos diz assim: E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. O tema, Deus o escolhe de antemão para fazer a sua vontade. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 4, que traz por título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Que privilégio magnífico, né, irmãos, servir ao Senhor. Ser escolhido por Ele, ser chamado por Ele. Isso até nos dá um pouco de orgulho, né? Uma alegria, uma satisfação pessoal. E orgulho aqui eu falo orgulho bom, né? A gente fica feliz com isso, porque o Senhor olhou para as nossas vidas, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos isso acontecer de forma clara. Isso foi profetizado, foi dito no momento em que Ananias orava por ele e cai dos seus olhos aquilo como escama. E isso é dito para ele. O Senhor o escolheu para um trabalho específico. O Senhor o escolheu para desempenhar uma função. E que função é essa? A função de sempre estar atento à vontade de Deus. A função de sempre ver, de sempre olhar para o justo, o Senhor Jesus. Nós sempre temos a tentação, de olhar para os nossos vizinhos, olhar para os obreiros que estão à nossa volta, olhar para as outras igrejas, como que os outros estão se comportando. Por que a igreja de fulano está enchendo mais do que a minha? Por que na igreja de fulano certas coisas acontecem e na minha não? Por que na vida de fulano, na vida do meu vizinho, na vida do meu companheiro de ministério, Deus atua desse jeito, mas não atua dessa mesma forma na minha vida? Nós temos chamados específicos, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele recebe este chamado, no qual nós também estamos inseridos, que é ouvir a voz do Senhor. Ouvir e compreender a voz do Senhor. Saber que somos orientados por Ele. Só podemos ouvir a sua voz. Ele é a fonte da nossa orientação. Podemos buscar conselhos com os nossos amigos. Podemos buscar orientação com as pessoas mais velhas. Isso deve ser feito. Mas não podemos desprezar a vontade de Deus. Não podemos desprezar o que o Senhor nos orientou. Porque algumas vezes o que o Senhor nos orientou vai contra a vontade daqueles que estão à nossa volta. Isso não é novidade na igreja. Nós vamos ver isso acontecer na Bíblia e vamos ter testemunhos de situações que aconteceram dentro da igreja. Porque as pessoas se acostumam com as coisas erradas. Coisas que desagradam a Deus. Nós terminamos um trimestre agora e nós vemos que chegou um ponto em que as pessoas perderam a Bíblia dentro do templo. Olha que coisa maluca. Nós vimos que dentro do templo colocaram imagens de escultura de supostos outros deuses. Misturaram o culto a Jeová com o culto aos Baalins, com o culto a Baal, com o culto a Azera. Misturaram os altares. O culto era um culto místico, um culto misto, um culto misturado. Era um culto que não tinha muita orientação. E olha que tinha a orientação da palavra de Deus, só que a palavra de Deus havia sido perdida. Então, de vez em quando, há necessidade sim dessa ruptura, há necessidade sim que o Senhor levante alguém para sacudir o povo e falar, olha só, a orientação do Senhor está aqui, a vontade do Senhor é essa.
E Paulo é este obreiro. E não acabou esse ministério. Esse ministério ele é um ministério necessário. Porque esse ministério vai manter a igreja de Cristo no caminho de Cristo. Seguindo a orientação de Cristo, vendo a Cristo e seguindo a voz de Cristo, o seu sumo pastor. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Paulo é chamado nesse ministério. Nós somos chamados também nesse ministério. O ministério de estar atento à vontade de Deus. Estar atento à voz de Deus. Saber o que o justo quer. O justo, o nosso Senhor justo quer. Qual é a sua vontade? É de seu agrado que nós estejamos envolvidos com as coisas deste mundo? É da sua vontade que a igreja queira governar o país? É de sua vontade que a igreja queira comandar os políticos do nosso país? É de sua vontade que a igreja esteja envolvida em outras questões? Qual é a vontade de Deus? O que de verdade o Senhor quer de sua igreja? Isso precisa ser respondido. Esta pergunta precisa de resposta simplesmente porque este é o Evangelho de Cristo. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Na obra de Deus, é do jeito de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria e mantenha os nossos olhos abertos para fazermos a sua vontade e mantenha os nossos ouvidos abertos para ouvir a sua voz. Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.